34.000 unidades. Esse é o número total de produção do Messerschmitt Bf-109. Ele detém o título de caça mais fabricado da história. Gerou os maiores ases que já viveram, com pilotos registrando mais de 300 vitórias individuais. No total, essa máquina derrubou mais aviões do que qualquer outro caça já construído. Mas o preço do recorde foi brutal. 90% dos seus pilotos morreram antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Por que um avião tão vitorioso foi uma sentença de morte para seus próprios operadores? A resposta vai além das estatísticas de combate. Existem detalhes sobre o Bf-109 que são raramente discutidos. Alguns são perturbadores. Tudo começou quando o Bf-109 era, indiscutivelmente, o melhor caça do mundo. Mas, em poucos anos, ele se tornou quase obsoleto. Após a Primeira Guerra Mundial, os militares alemães enfrentavam as restrições do Tratado de Versalhes. O exército estava limitado a 100.000 homens. O desenvolvimento de armas modernas estava proibido. A aviação militar era uma categoria banida. O tratado impedia a produção e importação de aviões de guerra, motores e peças. Todas as aeronaves existentes precisaram ser entregues e destruídas. No papel, a Alemanha cumpria as regras. Na prática, a indústria de aviação operava sob o disfarce de aviação civil. Eles preparavam tecnologia de ponta para um novo conflito. A Companhia Aérea Nacional, Lufthansa, desempenhou um papel central. Ela operava aviões propositalmente semelhantes a modelos militares. Os pilotos eram treinados em rotas comerciais, mas sua formação permitia uma conversão imediata para o combate. Janeiro de 1933. Adolf Hitler e o Partido Nazista assumem o poder. A fundação de uma força aérea já estava pronta, escondida à vista de todos. O comando alemão exigia um novo caça de motor único. O objetivo era substituir os antigos biplanos da Primeira Guerra Mundial. Willy Messerschmitt apresentou o protótipo que mudaria tudo. A ideia era radical: criar a menor estrutura possível em volta do motor mais potente disponível. O avião precisava carregar armamento pesado, mas manter o tamanho reduzido. O resultado foi um monoplano de asa baixa, compacto e aerodinâmico. No quadro, a imagem de um caça que não se parecia com nada que existia na época. À primeira vista, uma obra-prima da engenharia. Mas na prática, o design carregava falhas que matariam milhares de jovens alemães. O que torna a história ainda mais irônica é como o projeto quase não saiu do papel. Mas isso era apenas o começo. Os eventos aceleraram. O design que encantou os generais em Berlim logo mostraria seu lado sombrio. Maio de 1935. O primeiro Messerschmitt Bf-109 decola. Mas há um detalhe irônico sob o capô. O motor alemão destinado ao projeto ainda não estava pronto. Por isso, o protótipo voou usando o motor britânico Rolls-Royce Kestrel. Os alemães conseguiram 2 desses motores secretamente. Por que a Alemanha usou tecnologia estrangeira para criar sua maior arma? Simples. O tempo estava acabando. Hitler queria resultados imediatos para sua nova força aérea. A decolagem ocorreu apenas 2 meses após a criação oficial da Luftwaffe. Naquela data, a Alemanha renunciou publicamente às restrições do Tratado de Versalhes. O mundo entrou em choque. As máscaras caíram. O rearmamento alemão não era mais um boato. Era uma realidade física no céu. Para entender o impacto, observe o cenário da época. Em 1934, os caças ainda pareciam relíquias da Primeira Guerra Mundial. Eram biplanos de lona com trens de pouso fixos e cockpits abertos. O Boeing P-26 americano era considerado moderno apenas por ter uma única asa, mas ele ainda mantinha as rodas expostas e o piloto ao vento. Os britânicos ainda apostavam nos biplanos Gloster Gladiator e Hawker Fury. O Bf-109 quebrou todos os padrões. Ele possuía construção monocoque totalmente em metal. Isso significa que a pele da aeronave suportava a carga estrutural, eliminando a necessidade de uma estrutura interna pesada. O cockpit era fechado por uma capota de vidro. As rodas eram retráteis. O motor era um V12 invertido refrigerado a líquido. Na filmagem técnica, nota-se: a silhueta é agressiva e limpa. O avião tinha sletes automáticos nas bordas de ataque das asas.
Isso aumentava a sustentação em baixas velocidades e permitia decolagens em pistas curtas. O assento do piloto era levemente inclinado para trás. Esse ajuste técnico ajudava o piloto a suportar mais forças G. O sangue demorava mais para descer da cabeça durante manobras bruscas. Era o primeiro caça verdadeiramente moderno do planeta. O armamento inicial era modesto. 2 metralhadoras de 7,92 mm montadas sobre o motor. Elas disparavam através do arco da hélice. Um mecanismo de sincronização impedia que as balas atingissem as pás da própria hélice. Sem isso, o avião se destruiria sozinho. A vantagem desse sistema era a precisão letal. Armas nas asas exigiam que o fogo convergisse em um ponto específico. Com as armas centrais, o piloto disparava em linha reta. A mira era muito mais eficaz em longas distâncias. O primeiro vislumbre público aconteceu nos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. 14 pilotos exibiram o Bf-109 para o mundo. O público viu velocidades e manobras nunca registradas antes. Foi uma demonstração deliberada de força. A mensagem era clara. A Alemanha voltou a ser uma potência militar. No ano seguinte, o regime acelerou a propaganda. Um Bf-109 modificado atingiu 610 km/h. Era um recorde mundial. Os alemães usaram esse número para fingir que todos os seus caças eram assim tão rápidos. As potências vizinhas assistiam com apreensão. Eles sabiam que não tinham nada parecido em seus hangares. À primeira vista, uma máquina perfeita. Mas na prática, um erro de projeto era mortal. O avião tinha uma falha que mataria mais pilotos do que o inimigo. O trem de pouso era fixado diretamente na fuselagem, não nas asas. Isso facilitava a fabricação e deixava a aerodinâmica limpa. Porém, as rodas ficavam muito próximas uma da outra. A base era estreita demais. O resultado era uma instabilidade extrema no solo. No momento da decolagem, quando a cauda subia, o torque da hélice puxava o avião violentamente para a esquerda. Se o piloto não reagisse em frações de segundo, o desastre era inevitável. Uma vez que o movimento começava, não havia correção possível. Ouve-se o som de metal retorcido nas pistas de pouso. Cerca de 1.700 aeronaves foram perdidas apenas em acidentes de pouso e decolagem durante a guerra. Isso representa 10% de todos os Bf-109 fabricados. Apenas durante o treinamento, 1.700 pilotos da Luftwaffe morreram sem nunca ver um combate real. Essa falha letal acompanhou o caça até o último dia do conflito. O Tribunal da Engenharia deu o veredito. A máquina era brilhante no ar, mas uma armadilha no chão. Início de 1937 foi quando o Messerschmitt Bf-109 fez sua estreia real em combate. A variante B aterrissou na Espanha, transformando a Guerra Civil Espanhola em um laboratório macabro para a Luftwaffe. Os alemães não estavam lá apenas por política. Eles precisavam testar suas novas armas. O 109 provou ser devastadoramente superior aos caças fornecidos pelos soviéticos, que até então eram considerados competentes. Mas contra a tecnologia alemã não tiveram chance. Quando o conflito espanhol terminou, em abril de 1939, o veredicto era claro. O Bf-109 estabeleceu-se como o melhor caça do mundo. Não foi apenas uma vitória técnica. Os pilotos alemães voltaram para casa com algo que nenhum manual podia ensinar: experiência de combate real. A máquina evoluiu rápido. As primeiras variantes B deram lugar aos modelos C e D. Em dezembro de 1938, chegaram os modelos E. Debaixo do capô, o motor Daimler-Benz muito mais agressivo, produzindo cerca de 1.000 cavalos de potência. Por que o resto do mundo não reagiu a tempo? Parecia que estavam dormindo ao volante. O Hawker Hurricane britânico voou em 35, o Spitfire em 36. Mas nenhum entrou em serviço ativo de esquadrão até 1938. Os franceses ainda operavam designs obsoletos. Os americanos estavam anos atrasados, com seus monoplanos modernos previstos apenas para o final da década. O atraso custaria caro. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e detona a Segunda Guerra Mundial.
A Luftwaffe tinha cerca de 1.000 unidades do Bf-109 em serviço. 850 deles eram do modelo E, o mais letal. O resultado foi massacre. A Polônia caiu em apenas um mês. O padrão se repetiu na invasão da França. O caça alemão simplesmente superava tudo o que encontrava no ar. Mas isso era apenas o começo. Em maio de 1940, a dinâmica mudou. Eles encontraram o Spitfire britânico. Finalmente, um oponente à altura. Pilotos de ambos os lados perceberam rapidamente. A máquina já não garantia a vitória. Tudo dependia de quem estava no comando do manche. O desempenho era quase idêntico. À primeira vista, dois caças equivalentes. Mas na prática, filosofias de voo distintas. No combate aéreo, o Spitfire vencia nas curvas e manobras laterais. O 109 vencia na subida e no mergulho. E havia um detalhe mecânico crucial. O motor alemão usava injeção de combustível. O britânico usava carburador de boia. Isso permitia aos alemães realizar manobras de força G negativa sem cortar o fluxo de gasolina. Os britânicos não tinham esse luxo. Ouve-se o som do motor falhando no ar. Quando um piloto de Spitfire tentava mergulhar bruscamente atrás de um alemão, o carburador inundava. O motor engasgava e parava momentaneamente. Os alemães aprenderam a explorar essa falha técnica. Eles mergulhavam para longe, sabendo que o inimigo não podia seguir imediatamente sem perder potência. Agora, a Europa Ocidental estava sob ocupação firme. O palco estava montado para a Batalha da Grã-Bretanha. Mais de 2.500 aeronaves alemãs aguardavam em bases na França e nos Países Baixos. O Bf-109 recebeu blindagem extra para o piloto e tanques de combustível externos. A missão mudou. De interceptador de curto alcance, ele precisava cruzar o Canal da Mancha, escoltar bombardeiros e travar combates ferozes sobre o território inimigo. Foi aqui que a engenharia encontrou seu limite. O problema era a autonomia. O caça foi projetado para a defesa local, não para escoltas de longa distância. O alcance total era de apenas 400 milhas. Ao decolar da França, os pilotos chegavam sobre a Inglaterra com combustível para apenas 15 minutos de combate real. O relógio era o maior inimigo. Qualquer minuto extra, qualquer dano no tanque, e o retorno se tornava impossível. Várias vezes, os pilotos do 109 precisaram abandonar os bombardeiros desprotegidos para não cair no mar. Muitos não conseguiram. Dezenas de pilotos experientes morreram não por balas inimigas, mas afogados no Canal da Mancha com os tanques secos. Do outro lado, a tecnologia jogava contra eles. Os britânicos tinham radar. Eles detectavam os ataques a mais de 100 milhas de distância. O comando de caça tinha tempo para organizar a defesa. Quando os alemães cruzavam o canal, com o combustível já queimando, encontravam Spitfires e Hurricanes decolando com tanques cheios e motivação total. Sem mencionar o fogo antiaéreo vindo do solo. Ao final da batalha, em outubro, a Alemanha havia perdido mais de 1.700 aeronaves. Cerca de 600 eram Bf-109. Na filmagem de arquivo, nota-se a fragilidade da fuselagem. É preciso entender o que significava pilotar essa máquina. Diferente do Focke-Wulf 190 ou do Thunderbolt americano, que viriam depois com motores radiais esfriados a ar, o 109 usava refrigeração líquida. O princípio era o mesmo do motor de um carro comum. E a blindagem também. Comparado a um tanque, ele tinha a proteção de um automóvel popular. Havia vidro resistente a balas e uma placa atrás do assento, mas o resto era pele macia. Uma única bala poderia ser fatal. Se um projétil perfurasse o radiador ou uma linha de refrigeração, o destino estava selado. O fluido vazava. O motor superaquecia e travava em minutos. O piloto se via planando em silêncio sobre território hostil ou sobre o mar, procurando um lugar para cair. Os caças de motor radial, resfriados a ar, eram muito mais difíceis de derrubar. Eles continuavam voando mesmo com cilindros estourados. O 109 não perdoava danos. Velocidade e manobrabilidade eram a única defesa real. Dentro do cockpit,
a situação não era melhor. Relatos de pilotos aliados que testaram aviões capturados descrevem o espaço como claustrofóbico. Era estreito, o assento era exaustivo, a visibilidade era péssima. Todo o conforto foi sacrificado para criar um perfil aerodinâmico o menor possível. Os eventos aceleraram na primavera seguinte. Um episódio estranho marcou a história do caça. Anos antes, a Alemanha havia vendido cerca de 70 caças Bf-109 para a Iugoslávia. Quando Hitler ordenou a invasão do país em abril de 1941, os pilotos iugoslavos tiveram que decolar. Eles voaram em máquinas alemãs para lutar contra a própria força aérea que as criou. 6 de abril de 1941, a Luftwaffe ataca a Iugoslávia. O fato irônico: os iugoslavos defendem seu céu com os mesmos caças Bf-109 que compraram da Alemanha. Durante 11 dias de combate, o impossível acontece. O Bf-109 enfrenta o Bf-109. No primeiro dia, os pilotos iugoslavos derrubam 7 aviões alemães. Eles perdem 5 aparelhos no processo. Mas o perigo não vem apenas do inimigo. Nas filmagens da época, nota-se o caos no solo. Os artilheiros antiaéreos iugoslavos não conseguem distinguir as silhuetas. Os aviões são idênticos. Resultado: eles abrem fogo contra os próprios caças em várias ocasiões. A guerra se expande para o norte da África e o Oriente Médio. O deserto exige mudanças. O Bf-109 recebe filtros de areia nas entradas de ar do motor. É a versão tropicalizada. Ela funciona bem, mas o calor extremo e o terreno abrasivo destroem a mecânica rapidamente. Junho de 1941. Pilotos alemães reivindicam 4.000 aviões russos destruídos. A Luftwaffe perde apenas 150 caças. A Força Aérea Soviética está desorganizada, voando biplanos obsoletos. É um massacre aéreo. Maio de 1942. O modelo Gustav, ou Bf-109G, entra em cena. O novo motor Daimler-Benz entrega 1.500 cavalos de potência. Mais de 12.000 unidades são fabricadas. É a versão mais produzida da história. O armamento fica ainda mais pesado. Metralhadoras de 13 mm e canhões extras. Mas o preço do progresso é alto. A qualidade do metal alemão começa a cair. Válvulas de escape falham. Motores quebram em pleno voo. O perigo é visível no cockpit. Nos primeiros modelos G, o tanque de óleo vaza sobre o motor quente. O caça vira uma tocha. A indústria alemã está sufocando, e a qualidade do combustível e do óleo despenca. Hans-Joachim Marcelli sente isso na pele. Ele é o maior as contra os aliados ocidentais, com 158 vitórias. Marcelli odeia o modelo G. Ele se recusa a abandonar seu caça antigo até receber uma ordem direta. A decisão foi fatal. Após abater 7 aviões com seu novo Gustav, o cockpit de Marcelli é invadido por uma fumaça preta e espessa. Ele tenta voltar para as linhas amigas escoltado por seus alas. Ele precisa saltar. Mas o Bf-109 tem uma falha de design crítica para emergências. A cobertura do cockpit não desliza para trás. Ela abre para o lado, como uma porta. Em alta velocidade, a pressão do ar trava a saída. O piloto precisa soltar a trava de emergência, descartar a peça inteira e girar o avião de dorso para cair. Marcelli não consegue ver nada na fumaça.
Seu caça entra em um mergulho vertical a 600 km por hora. Ao saltar, o fluxo de ar o arremessa para trás. Seu peito atinge o estabilizador vertical da cauda. Ele morre instantaneamente ou fica inconsciente. O paraquedas nunca abre. Por que os alemães tinham números tão altos de vitórias? Havia um motivo sombrio por trás dos recordes. Ao contrário dos aliados, a Luftwaffe não tinha sistema de rotação. Faltavam pilotos treinados. Os homens voavam até morrer, serem capturados ou ficarem gravemente feridos. E mesmo feridos, voltavam ao combate assim que podiam caminhar. Uma unidade alemã chegou a perder mais de 100% de seu efetivo original. Todos os pilotos foram mortos, e seus substitutos também. Mas em 1943, o cenário muda. O papel do Bf-109 e de seus pilotos não é mais o ataque. Agora, a missão é a sobrevivência. Assim, terminou a era de ouro dos ases alemães. O céu estava prestes a ficar muito mais perigoso. 33.000 unidades. Esse foi o número total de caças construídos, a maior produção da história. Mas os números não contam a história completa. O alvo da campanha de bombardeio anglo-americana era claro: a infraestrutura alemã. O foco, fábricas de aviões. O objetivo final, aniquilar a Luftwaffe. Quem acompanhou a fase inicial sabe a verdade. Os bombardeiros aliados sofreram perdas horríveis, eram massacrados. Por que isso acontecia? Parecia uma estratégia suicida. Voar fundo no território inimigo, longe de qualquer proteção. Mas a resposta estava na autonomia. Os caças de escolta aliados tinham pernas curtas. Eles protegiam os bombardeiros até certo ponto e depois davam meia volta para a Inglaterra. Era exatamente esse o momento que os alemães esperavam. Os pilotos da Luftwaffe viam os escoltas virarem as costas. Eles subiam, interceptavam, e o massacre começava antes que as bombas tocassem o solo. Mas derrubar um bombardeiro não era como derrubar um caça. Não era um duelo. Era um ataque a uma fortaleza. As fortalezas voadoras B-17 voavam em formação de caixa de combate. Dezenas de metralhadoras defensivas criando uma parede de chumbo. Mesmo com perdas pesadas, os artilheiros dos bombardeiros derrubavam um número significativo de caças alemães. Os pilotos da Luftwaffe perceberam rápido. O Messerschmitt Bf-109 padrão não era suficiente. O cavalo de batalha alemão era excelente contra outros caças. Contra um gigante de 4 motores, era como atirar pedras. A tática precisava mudar. O equipamento precisava mudar. E aqui começou o fim. Os engenheiros alemães começaram a modificar o 109. Não era mais sobre agilidade, era sobre poder de fogo bruto. Os bombardeiros absorviam danos tremendos. Então, os alemães instalaram canhões de 20 e 30 milímetros. Gôndolas pesadas foram fixadas sob as asas. 135 cartuchos por arma. O resultado visual era intimidante. O resultado prático, um desastre aerodinâmico. À primeira vista, uma máquina de matar bombardeiros, mas na prática, um alvo lento e instável. O peso extra criava um arrasto imenso. O centro de gravidade mudou. Em voo, o caça balançava como um pêndulo. A agilidade lendária do 109 desapareceu. Tentaram até foguetes ar-ar de 112 quilos. A ideia? Disparar de uma distância segura, fora do alcance das metralhadoras dos B-17. Funcionou para abater bombardeiros. Mas então, a guerra mudou de novo. Os aliados resolveram o problema da autonomia. A tecnologia de tanques de combustível descartáveis foi refinada. Eles acoplaram esses tanques ao P-51 Mustang, equipado com o motor britânico Merlin. Foi o casamento perfeito. Agora, os caças aliados podiam ir até Berlim e voltar. Eles tinham combustível de sobra. Podiam vagar pelo espaço aéreo alemão, caçando qualquer coisa que se movesse. A situação inverteu brutalmente. Os Bf-109 alemães estavam pesados, sobrecarregados com canhões antimaterial. Eles decolavam para caçar bombardeiros lentos, mas no caminho encontravam enxames de Mustangs ágeis. Os pilotos americanos ejetavam seus tanques extras, recuperavam mobilidade total. Os alemães, presos em aviões gordos e desequilibrados, eram alvos fáceis. O espaço aéreo, antes considerado seguro pela Luftwaffe, virou um matadouro.
No vídeo das câmeras de combate, vê-se o resultado: caças alemães explodindo aos pedaços antes mesmo de disparar um tiro. Mas isso era apenas o começo do colapso. A Luftwaffe sangrava pilotos. Ao contrário dos aliados, que rotacionavam seus veteranos para treinar novos recrutas, os alemães voavam até a morte. Só existiam duas saídas para um piloto da Luftwaffe: o hospital ou o cemitério. O resultado foi a degradação humana. Nos cockpits alemães, agora sentavam garotos, mal treinados, aterrorizados. Eles enfrentavam pilotos aliados veteranos que voavam as máquinas mais modernas do mundo. E o inimigo não estava apenas no céu. Estava dentro das próprias fábricas alemãs. Mão de obra escrava. Prisioneiros forçados a construir as armas do regime. Eles lutavam da única forma possível: sabotagem silenciosa. Um parafuso não apertado totalmente. Um punhado de areia na linha de óleo. Pregos jogados dentro dos tanques de combustível. Muitos desses trabalhadores foram executados, mas seus pequenos atos derrubaram aviões. Motores falhavam em combates sem explicação. As asas se soltavam em manobras bruscas. O desespero atingiu o ápice com o Sonderkommando Elbe. Meses antes do fim da guerra, a última cartada. Uma unidade de 300 pilotos voluntários. A missão não era apenas abater, era colidir. Os Bf-109 foram depenados. Removeram a blindagem. Removeram quase todo o armamento. Apenas o essencial para voar. O objetivo? Transformar o avião em um míssil tripulado. A tática era japonesa, mas aplicada sobre a Europa. Eles deveriam atingir as caudas ou os cockpits dos bombardeiros. Não há registro de nenhum piloto que tenha desistido na hora final. Numa única missão, 8 bombardeiros aliados caíram por abalroamento. Heinrich Rosner é o exemplo brutal dessa fase. Ele jogou seu caça contra o nariz de um B-24 da 389ª Ala de Bombardeio. O impacto foi devastador. O bombardeiro perdeu o controle, girou e bateu em outro B-24 que voava ao lado. 2 gigantes de metal caíram em chamas. Rosner saltou de paraquedas. Sobreviveu com a clavícula quebrada. Mas atos isolados de heroísmo suicida não pararam a maré. A superioridade aérea aliada tornou-se absoluta. Entre os soldados no solo, corria um ditado cruel e preciso: se o avião é prateado, é americano. Se é verde, é britânico. Se não há avião nenhum, é a Luftwaffe. O legado do Bf-109 é feito de ferro e sangue. 13.000 unidades construídas apenas em 1944. 9 variantes principais, 80 subvariantes, 30.000 aeronaves inimigas destruídas por esse modelo. O caça mais letal da história, em termos de abates, criou ases com números inacreditáveis. Erich Hartmann, com 352 vitórias. Mas o custo humano foi total. 90% dos pilotos de caça que a Alemanha enviou para a guerra morreram em combate. O Bf-109 serviu em algumas nações até 1965. 20 anos após o fim do Reich que o criou. Nenhum outro caça igualou sua folha de serviço. E, pelo bem da humanidade, é provável que nenhum outro jamais iguale.